Bom dia! Hoje nós estamos no devocional 43 de 50. Só faltam 6 dias para nossa jornada chegar ao fim, né? Mas não se preocupa, a gente vai continuar fazendo devocional. Deus vai direcionar quais são os próximos assuntos, como é que isso vai ser. Mas hoje nós vamos falar em algo lindo, maravilhoso, que é: o Espírito Santo nos conduz à vida e à paz. E o texto que eu vou ler está em Romanos 8, de 1 a 10. Um pouquinho comprido, mas bora. Portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente, a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como nós, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora, podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para aguardar a si próprios, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm sua mente controlada pelo Espírito. A seguir, o Espírito Santo conduz a vida e a paz. Mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito está morando em vocês, lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se o Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Não é lindo? Então, bora lá, vamos. Muita coisa foi lida, né? Essa é uma carta. Carta o livro de Romanos foi escrito por Paulo para a igreja que estava em Roma, né? E aqui era uma igreja o quê? Era a igreja de não-judeus, né? Então tinha muita coisa que ele explicou para contextualizar e tal aquele povo daquele lugar. Então vamos lá. Primeiro ele fala o seguinte: que não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo, porque o Espírito que doa a vida nos livra do pecado e da morte. Vamos só pensar um pouquinho o seguinte: que condenação é essa? Que pecado? Como assim? Né? Como que isso aconteceu? Como isso funciona? Então para isso a gente precisa lembrar um pouquinho de lá do Gênesis, lá de Adão e Eva. Foi naquele momento que o pecado entrou no mundo. Deus, quando fez o mundo, o céu, a terra, o homem, a mulher, o mundo não tinha pecado. No mundo não tinha pecado. E aí, quando o pecado entrou no mundo, quando Adão e Eva desobedeceram a orientação de Deus para não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa foi por meio disso. Deus foi bem claro quando deu essa instrução para Adão e Eva. Olha,
se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Só que a Eva foi enganada pela serpente. Ela foi estimulada pela serpente por coisas que ela mesma já questionava. Porque ou curiosidade, né? E naquele momento ela acaba se deixando levar pelo que a serpente induz e ela come o fruto. E aí induz, inclusive, Adão a comer o fruto. E naquele momento, eles morreram. Ah, Cláudia, mas espera aí, não morreram, porque a Bíblia conta a história depois de Caim e Abel, que são filhos de Adão e Eva, né? Até então, eles não tinham, pelo menos a Bíblia não relata que Abel e Caim já existiam. Verdade. O que Deus estava falando ali naquele momento era uma morte espiritual. Por quê? O homem ele é composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. Não é verdade? Essas 3 partes. O que morreu naquele momento? O espírito. O corpo e a alma se mantiveram vivos. Óbvio, porque a própria Bíblia relata isso. Mas o que houve ali é uma morte espiritual. E o que provoca? Qual que é a consequência dessa morte espiritual? O que nos mantém conectados a Deus é o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Deus fez Adão do barro, do pó da terra, Deus soprou em Adão o sopro da vida. Soprou o seu espírito em Adão. E foi naquele momento que o espírito, né, de Adão nasceu por meio da habitação do Espírito Santo nele. E aí, é isso, quando Adão e Eva pecaram, passou a haver uma lei no mundo, que é o que Paulo diz aqui, a lei do pecado e da morte. Não estamos salvos da guerra do pecado pelo simples fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente para nos salvar. O que Paulo quer dizer aqui com a gente não consegue guardar os mandamentos de Deus, né? Não consegue cumprir essas orientações de Deus. Por quê? É o Espírito Santo dentro de nós que nos capacita a fazer aquilo que Deus orienta. Por quê? Aqui no texto ele fala também que o que a gente quer e o que Deus quer sempre está em conflito. Sempre está em conflito. Gente, é fácil. Quanto que a gente sabe que deve fazer, que coisas que a gente sabe que deve fazer e não faz? E olha, não precisa nem ser só lei de Deus, não. O simples fato da gente saber que precisaria ir para academia e não vai, já mostra que a gente deveria ir para academia e não vai. E nem lei de Deus não está lá, não está aqui na Bíblia. Vão para a academia, exercitem-se. Não está escrito. Não precisa nem ser lei de Deus para a gente ver o que deve ser feito e não fazer. Não é verdade? Por quê? Porque a gente é como se o nosso corpo lutasse contra nós. É doido dizer isso, mas é uma verdade. Por quê? Porque o corpo faz parte do ser humano e ainda assim conflita com o que a gente quer na nossa mente, ainda mais do que aquilo que Deus quer. E aí ele fala o seguinte: aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito, direcionada pelo Espírito. E é isso que a gente deve buscar. Aí, Paulo aqui, inclusive, está falando como é que a gente passa a ter essa influência tão preciosa do Espírito Santo. Mas se Cristo vive em vocês, vocês não são controlados pela natureza humana,
aqui no versículo 9, vocês são controlados pelo Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês, lembrem-se que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, um dos sinais e das comprovações de que você tem o Espírito Santo é o fato, aliás, que você pertence a Cristo, é o fato do Espírito Santo estar em você. Aí você pensa, tá bom, Cláudia, entendi. Então, eu nasci e com uma natureza que a gente chama aqui na Bíblia, né? Natureza de pecado. Porque o pecado ele foi transmitido de pai para filho desde Adão. Então, eu nasci nessa situação. Só que Paulo aqui está dizendo que isso pode ser revertido a partir do momento em que eu pertenço a Cristo. E como eu pertenço a Cristo? Como isso acontece? Como então eu passo a pertencer a Cristo? Porque aqui ele fala o seguinte: não estamos salvos da garra do pecado só pelo fato de conhecermos o mandamento de Deus. Ou seja, a gente não pertence a Cristo pelo simples fato de saber que ele existe. Todo mundo sabe. Pelo menos se a gente fala aqui no contexto do Brasil, em que a religião cristã ela é predominante, todos sabemos. Todos, mesmo aqueles que não praticam, né, a religião cristã, sabem que Cristo existe. Mas até aí não é suficiente para pertencer a Cristo. E como que é esse processo? A Bíblia fala que nós passamos a pertencer a Cristo quando nós cremos que Ele é o Salvador e o Filho de Deus de todo o coração. E quando nós dizemos isso em voz alta, a Bíblia chama de confessar com a boca. Então, quando nós reconhecemos e falamos, eu creio do fundo do meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne e osso aqui para a terra, morreu e ressuscitou, e a partir de hoje eu faço dele o meu Senhor e o meu Salvador. Você coloca. É simples, é um processo muito simples, gente. É simplesmente o fato de você colocar em palavras aquilo que você já acredita no seu coração. É muito simples. Por quê? Porque ser salvo, Deus não. Essa é a única exigência que Deus faz para você ser salvo e passar de um momento em que você é dominado por uma lei de pecado e morte, como Paulo diz aqui, para um status de vida e paz. É simples. E por que é simples? Porque Deus fez isso de graça. Essa é a única exigência de Deus. Que você declare com a boca aquilo que você já crê no seu coração. E aí você passa a pertencer a Cristo. E aí o que fala aqui, ó? Mas se Cristo vive em vocês, que a partir do momento em que o Espírito Santo habita em nós, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E aí qual é a questão de... Vê se é teu pai que tá o barulho. Aí... Por favor, vai lá. Gente, desculpa. A criançada acordou aqui já, viu? Me perdi, perdão. Vamos lá. Onde eu tava? Tá vendo? Perdão, gente. Então, quando nós passamos de um lado de pecado e morte e outro lado para vida, Paulo ainda fala, olha, o nosso corpo ainda tá morto por causa do pecado. Como assim, Cláudia? Como assim? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, que a história da humanidade ela é dividida em 4 etapas. Era um despertador. Criação, quando a terra, Adão e Eva foram criados. Queda, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido. Aí vem redenção. Que etapa é essa da história humana? É quando Jesus veio, morreu e ressuscitou. E aí, a última etapa é a consumação.
Onde nós estamos aqui? Essa parte é fácil. Essa parte também, né? Porque é criação, Adão e Eva, Jesus. Isso aqui a gente já sabe que já passou. Nós estamos aqui, entre a redenção e a consumação. Questões que Jesus veio resolver já foram consumadas, como esse fato da gente já passar da lei do pecado e da morte para a vida e paz. Mas a parte do nosso corpo ainda não foi consumada. Que parte é essa do nosso corpo? Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu o que a gente chama de corpo glorificado, que é uma restauração de corpo plena, que a deteriorização que o corpo sofre ao longo do tempo, durante a vida, já não passou mais a influenciar Jesus, a dominar o corpo de Jesus, diferente de antes da sua ressurreição. É isso que vai acontecer com todos nós quando Jesus voltar. Então, o poder da morte, do pecado, vai ser totalmente aniquilado no mundo. Nós receberemos uma transformação corpórea, porque a transformação espiritual já aconteceu. E a partir daí, a gente vai viver de maneira plena o plano de salvação. Integral, não plena, né? Integral do plano de salvação que Deus colocou no mundo quando Jesus veio na terra. Gente, é um tema bastante complexo e cheio de informações, mas eu acho que vale muito a pena vocês lerem Romanos 8 sozinhos e pedirem o auxílio do Espírito Santo para compreender essas verdades que estão aqui nesse trecho. Isso é muito importante, porque é o seguinte: quando a gente vive, tá aqui no nosso devocional, né? Viver segundo o Espírito é um caminhar diário de rendição a Deus e obediência à sua palavra. Quem permite que o Espírito conduza a sua vida experimenta algo que o mundo não pode oferecer: a vida verdadeira e a paz profunda. Isso é o resultado do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque o que a gente tem vontade de fazer sempre vai conflitar com aquilo que Deus orienta. Mas que mentalmente a gente sabe que é o ideal a ser feito. Mas a gente vive nessa luta constante. E aí, a gente tem a ajuda do Espírito Santo para obedecer aquilo que Deus nos diz. E essa ajuda é extremamente preciosa. Por quê? Porque a obediência gera vida e paz. E isso é o que nós mais desejamos, não é verdade? A vida e paz para viver todo o nosso cotidiano, viver os nossos relacionamentos, viver o nosso trabalho, viver a tudo que está em torno de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, nós queremos te agradecer hoje, Pai, pela vida que nós podemos desfrutar por mais um dia. Senhor, eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo para que a gente possa compreender as verdades que foram discutidas aqui hoje. Que a gente possa compreender profundamente, espiritualmente e mentalmente também, aquilo que só o Espírito Santo pode direcionar e explicar. Espírito Santo de Deus, nos auxilie, nos ajude a compreender esse plano de salvação maravilhoso que Deus planejou para nós por meio da vida e o sacrifício de Jesus. E queremos te agradecer por estar ao nosso lado a todo momento, nos conduzindo a uma obediência à palavra do nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.